Olá, meus amigos. Thiago Andrade, advogado, e vamos dar início, ao nosso curso sobre Lei do Inquilinato para leigos. Aula zero. Antes da gente entender efetivamente quando que é a Lei do Inquilinato, como que funciona a aplicação dessa lei, a gente precisa efetivamente saber quando que a gente vai utilizar a Lei do Inquilinato. Então, o primeiro conhecimento, que é o mais importante, de todos, é saber que lei do inquilinato se aplica apenas exclusivamente a imóveis urbanos. E isso é tão importante, por quê? Porque deste conceito a gente vai extrair onde não se aplica por exclusão. E qual que é a consequência lógica disso? Eu vim aqui no slide e deu certo. Ora, obviamente que, se a legislação de inquilinato é aplicável exclusivamente em imóveis urbanos, não será aplicada em casos de locações de imóveis rurais. Para imóvel rural, existe uma lei específica que se chama o Estatuto da Terra, e lá tem contemplado as formas de contratação que se aplica a este tipo de imóvel. As mais conhecidas são o contrato de arrendamento e o contrato de parceria. Logo, repito, imóvel rural, jamais iremos atrair a aplicação da lei de inquilinato. Outra coisa que é muito importante, essa relação jurídica locatícia, ela precisa ser permeada pelo sinalagma contratual, ou seja, o contrato de locação é um contrato necessariamente sinalagmático. E o que significa, esse nome complicado? Na locação de coisas, o locador se compromete a entregar o uso e o gozo da coisa, enquanto o locatário se obriga ao pagamento de um preço. Então, nos polos distintos do contrato de locação, necessariamente tem que existir obrigações para ambas as partes. De um lado, temos o locador, que se compromete a entregar o bem para que seja usado e gozado pelo locatário, e o locatário recebe o bem e se compromete a dar uma contraprestação mediante pagamento ao locador. Então, temos obrigações para ambas as partes. Não é possível, a título de exemplo, um contrato de locação no qual o locatário não irá efetuar o pagamento de aluguel. Por quê? Porque está se desvirtuando a natureza jurídica do contrato de locação. Pode ser que isso caracterize, por exemplo, um contrato de cessão de uso ou um contrato atípico, que é um contrato que não existe previsão expressa de lei, mas o que a gente pode afirmar com certeza é um contrato no qual o locatário não se compromete ao pagamento de aluguel, não é um contrato de locação. Pouco importa se você vai colocar lá no título do contrato. Contrato de locação a título gratuito. Isso não tem segurança jurídica e é facilmente anulável por meio de uma ação judicial. Tranquilo? Vamos adiante. O contrato hoje ele é visto como um direito social. Por quê? Porque a importância das relações locatícias é tão significativa que exorbita do interesse das partes. Você consegue imaginar hoje quantos imóveis, quantas empresas têm imóveis alugados, quantas pessoas têm o seu direito constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana decorrente de uma relação jurídica permeada pela lei do inquilinato. Então, isso é tão importante que a nossa doutrina, os estudiosos do direito, reconhece que a estabilidade dessas relações jurídicas extrapola a esfera dos interessados para abraçar todo um direito social que irá garantir a estabilidade não só econômica, como o exercício dos próprios direitos fundamentais do cidadão. Então, efetivamente, eu já te falei ali que essa lei só irá se aplicar para imóvel urbano. Mas o que é um imóvel urbano? Você vai me perguntar. Bom, essa conceituação que eu trago para vocês aqui, ela não é exclusiva da lei do inquilinato. Isso aqui é um conceito jurídico utilizado, inclusive, por nossos tribunais e com aplicabilidade em diversos ramos do direito, principalmente ali no direito tributário. Porque esta conceituação, perdão, aqui estou com meu celular, o Zap Zap, é essa conceituação que vai determinar se você, proprietário, vai pagar um IPTU ou um ITR, a título de exemplo.
Então, o que conceitua efetivamente, o que define um imóvel como urbano ou rural é a sua destinação. Tem destinação urbana? É imóvel urbano. Tem destinação rural? É imóvel rural. Importa onde esse imóvel está localizado? Nem um pouco. É o que eu trago nesse conceito aqui. Não importa a localização do imóvel, ainda que situado em área rural, se tiver destinação urbana, será aplicada a lei do inquilinato. Então vamos ao primeiro exemplo, para isso ficar claro na cabeça de vocês. Prédio destinado à habitação e comércio em zona rural é considerado urbano. Qual que é o exemplo clássico disso aqui? Chácara e sítio de lazer. Ora, geralmente essas chácaras e sítios de lazer são pequenas propriedades ali de 2, 3 mil metros quadrados. Tem uma casa, geralmente uma casa bem bacana, uma piscina, uma quadra ali, uma quadra de tênis ou uma quadra de futebol, uma quadra poliesportiva, um gramadinho ali bem bonitinho e zero produção agrícola. Não existe nenhuma produção agropecuária naquele imóvel. Ele tem a única finalidade de moradia eventual de final de semana. Este imóvel é urbano ou é imóvel rural? Ora, imóvel urbano. Por quê? Porque sua finalidade é moradia. Então, este imóvel, caso seja colocado para aluguel, será realizado um contrato de arrendamento ou um contrato de locação? Obviamente que um contrato de locação, ainda que este imóvel seja um sítio de lazer situado em área rural. Locação de imóvel industrial em zona rural também irá se aplicar a lei do inquilinato. Por quê? Porque aquele imóvel está destinado para uma indústria. Eu não vou entrar no mérito aqui da agroindústria, que isso é uma situação à parte, tá? Entenda indústria aqui num conceito mais estrito em relação àquelas atividades industriais com finalidade urbana. Por exemplo, uma fábrica de vidro. Vou alugar um galpão ali que fica numa zona rural e nesta zona rural eu vou montar minha empresa de fabricação de vidros. Ora, eu vou fazer a locação deste galpão por meio de um contrato de arrendamento rural? Obviamente que não. Neste caso, será aplicada a lei do inquilinato. A lei do inquilinato também é aplicável para armazéns, galpões, boxes, indústrias, etc. Ou seja, visão ampla do que é um imóvel urbano. Ampla no sentido de que perde aquela coisa que você tem na sua cabeça que imóvel urbano é apartamento, casa, prédio empresarial, edifício. Não. Imóvel urbano é aquele que tem finalidade urbana. Então, quando você vai ali no mercadinho municipal, você vai naqueles boxes, você vai comprar um queijo Minas, vai comprar uma carninha, uma carne seca. Aquilo ali, geralmente aqueles boxes, eles são alugados por meio de contratos de locação. Por quê? Porque para a lei do inquilinato, aquilo ali também é um imóvel urbano. Tranquilo? Então, por hoje ficamos aqui. Vai ser essa primeira aula aqui para já abrir a cabeça de vocês. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí no YouTube ou pode me acessar pelos diversos mecanismos que tem à disposição pelo meu site ou diretamente no Instagram, que já tem aí nos meus slides. Enfim, vocês conhecem o procedimento? Deixa o joinha, curte, segue o canal, deixa comentários, enfim. Nos vemos nas próximas aulas e forte abraço!